O NT Vale está de volta e já vamos começar o bloco falando sobre economia. No mês de agosto, a cesta básica ficou um pouco mais barata na região, sendo a terceira queda seguida. Agora, o valor médio da cesta para uma família com 5 integrantes e poder de compra de 5 salários mínimos foi de R$ 2.705, o que representa uma redução de R$ 26 em relação a julho. Esse recuo foi possível por causa do clima favorável e da época de colheita de frutas, verduras e legumes que ajudaram a manter os preços mais baixos. Para entender melhor esses números e saber como eles afetam o nosso dia a dia, nós vamos conversar com o Odir Guarnieri, que é um dos economistas responsáveis pela pesquisa. Oi, Odir, muito boa tarde, obrigada por participar aqui com a gente. Olá, boa tarde, o prazer é meu estar com vocês aí. Odir, vamos começar falando sobre essa queda aí, então, na cesta básica, né? Quais fatores contribuíram para a queda e quais alimentos contribuíram para isso também? Bom, essa pesquisa, ela abrange aí, é sempre bom dizer e lembrar, né? 4 cidades do Vale do Paraíba, tá certo? E o NUPS acaba aplicando a metodologia dele, fazendo uma média dos alimentos, da variação do preço dos alimentos. E esse mês, os alimentos que ajudaram a compor uma redução do preço da cesta básica foram a cebola, na média do Vale do Paraíba, com quase 26% de redução, a cenoura, com 22% aproximadamente, e a batata, com 19,5% de redução. Por outro lado, tivemos alguns alimentos que também apresentaram aumento, né? O mamão aumentou 7%, o café aumentou quase 5% e a farinha de trigo em torno de 4%. Então, veja, os alimentos que apresentaram aumentos aumentaram na ordem de 4% a 5%. E os alimentos que apresentaram queda, eles foram superiores a 20%. Claro que o preço dos alimentos e do valor do produto interfere, mas o que a gente observa é que a redução nos produtos que tiveram queda foi muito maior do que no aumento nos produtos que tiveram majoração de preços. E isso ajudou a abaixar mais um pouquinho o valor da cesta básica. Apesar dessas quedas, né, tem muita gente que vai ao mercado e reclama dos preços que ainda estão altos, né? Por que a gente ainda não conseguiu ter essa percepção de queda nos preços? Ainda é uma redução muito pequena? Na verdade, o que acontece? Se você imaginar, fazendo um exercício hipotético aqui, que você está há 2 anos atrás, os preços da mercadoria estavam lá ainda naquela espuma da Covid, da crise sanitária, né? No qual nós observamos um grande aumento de preço nas commodities e nos alimentos. De lá para cá, esses preços ele vem se ajustando, porém a queda é muito mais lenta e gradual. Mas se você estivesse lá atrás e comparando a cesta básica com a sua renda, você tinha um certo poder de compra. Ocorre que agora, o que aconteceu? Nós tivemos o aumento de preços durante a pandemia e agora uma queda gradual. Porém, a renda do trabalhador, em que pese ultimamente agora, nesse ano, tem aumentado um pouco, ela não fez o mesmo aumento que a cesta básica. Então, mesmo que a cesta básica esteja caindo, quando você vai lá comprar o produto, você sente que você ainda não consegue comprar a mesma quantidade de produto do que talvez 2 anos, 2 anos e meio atrás. E isso é que dá essa sensação de estar caro, né, e realmente está caro, em face a uma lenta e queda gradual de preço da cesta básica. Ou seja, o consumidor sabe que está caindo, mas ele ainda não conseguiu sentir no bolso essa queda. E isso é justificável por essa diferença, por esse hiato entre o preço da cesta básica, lá no meio da pandemia, atingindo picos e caindo, e a renda do trabalhador, que não conseguiu ser trabalhada na mesma proporção. Então, para que essa sensação suma, e de fato não é só uma sensação, é uma percepção da realidade, ou a cesta básica teria que cair bem mais, ou a renda aumentar mais, para de novo encontrar um ponto de equilíbrio, onde o consumidor fale, nossa,
Agora eu estou conseguindo comprar a mesma quantidade de produtos que eu comprava 2 anos e meio atrás. E é exatamente isso que eu queria te perguntar, né? O que a gente pode esperar para os próximos meses? Os preços vão continuar caindo? Vai ficar estável? Pode subir? Então, diante desse cenário de variações de chuvas e de calor, né, fica difícil nós fazermos um prognóstico. Por quê? Porque as culturas precisam de um regime hídrico e de seca estáveis e com um certo acúmulo de quantidade durante certos períodos. Então, o que acontece? O que nós estamos observando é que fica difícil de nós prevermos algo em termos de produção em função das variações de clima que estão acontecendo agora, pontualmente, neste ano, né, em que pese nós estejamos falando de calor versus chuva. É claro que nós não estamos destoando da média, mas nós observamos variações um pouco acima do normal. E isso pode atrapalhar na questão da produção desses bens. E na produção também, desculpa, desses bens não, desses alimentos. E na produção de pasto para quem faz a pecuária, tá certo? Então isso pode vir a causar um ligeiro desconforto de preços, tá certo? Não é certeza, mas nós temos que estar atentos para isso. Uhum. E, Odir, agora com relação à inflação. A inflação nacional foi de 4,35% nos últimos 12 meses, mas a cesta básica no Vale do Paraíba teve uma redução de 0,18% nesse mesmo período. Por que essa diferença? O que isso significa para quem faz compra aqui na nossa região? É porque, na verdade, esse índice que versa sobre os 4%, né, da inflação, que é o índice do IBGE, e ele contempla outras variáveis que não alimentação. Então, ali tem transporte, tem educação, tem serviços, tem outras variáveis que não cuidam da alimentação. A cesta básica acaba cuidando de higiene pessoal e alimentação e alguns produtos de limpeza doméstica. Então, a cesta básica consegue capturar apenas uma parte do que esse índice mais amplo apresenta. Mas o fato é que se você observar a inflação caindo e a cesta básica caindo, gera uma comparação de que realmente os preços das mercadorias estão em compasso de queda, né? Nós estamos observando isso. Infelizmente, também observamos o seguinte: quando é para subir, sobe muito rápido. E quando é para cair, a queda, como eu disse anteriormente, ela é lenta e gradual. E aí parece que ela não é tão percebida pelo consumidor. Diante de tudo isso que a gente conversou, né, desse cenário aí que a gente não sabe muito bem o que esperar, né, para os próximos meses, dessa queda na cesta básica estar sendo lenta, né? Quais são as dicas aí para a gente economizar na hora da compra? Nós vamos ter que sempre falar da pesquisa. Então, sempre você deve fazer a pesquisa. O que é a pesquisa? É você saber o preço dos alimentos em pelo menos 3 estabelecimentos que você tem hábito de fazer compras, tá certo? A segunda dica, sair para fazer as compras com uma lista. E aí você não corre o risco de ser traído pelo impulso, tá? Então você sai com uma lista, essa lista você faz uma pesquisa de preço que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer economia. E uma terceira, que hoje em dia é mais fácil de ser coordenado, são compras coletivas, né? Então, se todo mundo da mesma família vai precisar daquele alimento e precisa no mês, então todo mundo se reúne e compra em maior quantidade para poder tentar obter desconto de preços. Então, se você seguir essas 3 dicas, eu acho que assim, é muito provável que pelo menos 10% você consiga economizar no supermercado. Odir, muito obrigada pela participação aqui, por essas dicas, que tenho certeza que ajudou muita gente, né? E mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez no NT Vale.